Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Ele diz assim, muitas vezes eles, está se referindo aos catadores, acabam sujando a cidade durante sua coleta. Não seria importante que cooperativas de catadores de lixo capacitassem seus participantes para realizar esse tipo de trabalho? Primeiro, não só as cooperativas. Aqui a rede de catadores ainda é um pouco complicada, deficiente a organização dela. Nós, eu digo a prefeitura, eu digo nós, que eu tive até abril à frente disso lá na semana. Temos um intenso trabalho disso. Inclusive o BNDES exige que de fato seja feito por cooperativas. Só que nós temos aqui algumas associações de catadores, algumas ainda sem a devida regularização formal, e temos muitos catadores autônomos, individuais. Algo em torno, varia, 8 mil, 7 mil, a Adriana pode até depois ter um dado mais preciso do que eu. Mas o problema também existe, porque por que é que o catador, quando ele vai ali procurar o que é reciclável, o que pode ser reproduzido, do ponto de vista de valor econômico para ele, aí se as pessoas colocam esse material misturado, o catador vai lá e vai separar e acaba sujando a rua. Portanto, aí é uma responsabilidade não apenas do catador. Isso acontece porque, infelizmente, não se faz a separação devida do seco do úmido. Então eu queria, Adriana, dentro dessa colocação que foi feita pelo Pedro Wilson, o que é que você podia nos orientar ainda e dar uma opinião sobre isso? E também da Ritase. Primeiro lembrar que nós temos dois tipos de catadores na cidade. Nós temos o catador que é associado, nós temos 3 associações na cidade, são pessoas que já têm um nível de profissionalismo, que já tratam essa questão de uma outra forma, que inclusive nós fizemos parcerias até com alguns que já estavam licenciados, que poderiam ter nossa parceria, a parceria da prefeitura, e eles deixaram de catar na rua e nós começamos a levar até eles. E existe um outro grupo de catadores que são pessoas, são indivíduos que catam para sobreviver, que passam de muita dificuldade, e essas pessoas geralmente são as que estão passando e rasgando. Mas você tem razão, rasgam porque o material não está separado. Ele precisa daquele material, é dali que ele vai receber os 10, 15 reais dele do dia para poder comer. Eu acho que eu também iria lá, se eu necessitasse, eu ia lá abrir o lixo e ia querer tirar aquele material que ia dar o leite dos meus filhos. Infelizmente, a gente põe nosso lixo nos sacos, os sacos são frágeis, então eles vão mexer, termina rasgando, depois vem o cachorro, vem a chuva e escorre esse lixo e se torna um problema. Se um cidadão começar a fazer essa separação, o catador ele sempre passa antes do carro da coleta. Então, ele vai pegar o saquinho do jeito que você bota lá, com os recicláveis, e vai deixar o rejeito lá para o carro do lixo. E aí você não vai ter mais esse tipo de problema. Com certeza. Então, na verdade, o que nós precisamos também nisso é muita atitude das pessoas de fazer o que tem que ser feito nesse sentido para, de fato, não acontecer essa situação que o nosso querido Pedro Edson lá do Centro sugere. E lembrando que dentro do projeto da Prefeitura, dentro desse projeto do financiamento do BNDES, há sim uma previsão de capacitação. Aliás, a CPA, que é a que faz esse trabalho na semana, já faz esse trabalho. Obviamente que precisamos dar mais regularidade, inclusive na hora de termos um diagnóstico concreto de onde estão todos esses catadores e que eles possam também ser assegurado uma renda, porque ele tem que estar todo dia trabalhando. Então, para ele se capacitar, o poder público vai ter que, de fato... Aliás, há uma grande discussão na rede de catadores de que o catador ser remunerado pelo poder público para fazer trabalho. Então, é algo que eu, como vereador dessa cidade, vou defender firmemente. Se é o poder público que vai pagar diretamente, há inclusive na lei a possibilidade de que essas associações, essas cooperativas possam desempenhar esse trabalho até com dispensa de licitação. Evidentemente que também não vamos com demagogia. Eu já vi alguns candidatos aí com a demagogia. Imaginar que a coleta do lixo de Fortaleza, e aí do lixo em geral, pode ser feita por catadores. Aí tem a santa paciência, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, que com a melhoria de condições de vida das pessoas, da população, você teve um aumento do nosso lixo. Quer dizer, o lixo produzido é muito maior por conta disso.
Então nós não podemos de maneira nenhuma imaginar que nós vamos dar uma solução artesanal para a coleta do lixo em Fortaleza. Não estou falando do reciclado, né? Estou falando do lixo em geral. Então essa capacitação passa também por isso, e é uma discussão que está na rede nacional de catadores, que é o poder público remunerar o catador pelo trabalho que ele faz. Porque, sem dúvida, o trabalho do catador é um trabalho de agente ambiental, é um trabalho de pessoas que faz a coleta de parte do lixo, não faz a coleta do lixo todo, porque tem o rejeito, mas ele faz o da reciclagem, que é uma coleta. E o município está se beneficiando por isso, porque está diminuindo os seus custos. Então eu queria, assim, antes de, depois a gente passa logo para a Ritazia agora, sobre essa pergunta, Ritazia, porque aí nós estamos falando com uma pessoa que é da área, é uma catadora, é uma articuladora desse movimento, tem um grupo com ela que faz realmente a coleta desse lixo, desse material reciclável na cidade de Fortaleza e também aqui na cidade vizinha de Maracanaú, salvo engano, né? Porque você tem 2 espaços. Então, Ritazia, você que tem mais experiência do que todos nós, porque você está lá na ponta, está fazendo esse trabalho. Em relação ao que ele diz, que o catador suja a cidade, etc., na hora de fazer essa coleta. Na realidade, quando era surgida essa sujeira, né, do catador, era porque nós não tínhamos a oportunidade de falar com os síndicos dos condomínios, né, sobre a educação ambiental, que hoje a gente já tem acesso a esses condomínios. Aliás, a educação ambiental aí é para todo mundo, é para nós, os moradores e para os catadores. Essa aí tem que ser para todo mundo. É verdade. Então hoje nós temos uma oportunidade de expressar como que é feito a coleta dentro de casa, né? Porque eu acho que a gente poderia não rasgar o saco desde que saiam de dentro de casa, né? Hoje. Não rasgar o saco, Ritazia, e também, por exemplo, muita gente diz assim, não, mas eu faço em casa a minha reciclagem, eu separo o seco do úmido. Por exemplo, eu pego a minha embalagem de suco ou de leite, né, depois que eu esvaziei, eu já coloco no canto separado. Só que muita gente não tem o cuidado de lavar, porque já é um problema. É porque você tem que lavar essa embalagem, porque se você não lavar essa embalagem, primeiro você vai ficar, o líquido vai ali estar sujando. Vai apodrecer. Agora, se você faz uma coisa muito simples, pega a embalagem, uma torneira ali, lavou ali, pronto. Acabou o problema. Sim, conclua, Ritazia. Então, a gente hoje tem uma oportunidade direto com a pessoa que usa o produto, né? Que não só quando vai botar no lixo, né? Mas como o contato geral. Então, a gente tenta reeducá-los, né? A como fazer a coleta seletiva dentro de casa. E daí a gente passa antes do horário do caminhão passar. Então nós damos sugestões, né? Qual dia que podemos passar? Qual o melhor horário para você? E aí nosso caminhãozinho passa lá para pegar o material reciclado. Olha, essa resposta, esse esclarecimento da Ritazia nos permite e confirma aquilo que eu sempre tenho dito. Tem muita coisa acontecendo nessa cidade e que tem muita gente aí acostumada com a cultura do não, que não sabe disso, ou se sabe, finge que não sabe. Ou seja, tem muitos... Eu me lembro que o último dado que eu tive, nós já tínhamos uma campanha aí, porque tem no sentido dos condomínios, né, fazerem essa separação, e teve uma época que eu me lembro que nós já tínhamos 120 e tantos condomínios que estavam fazendo. Nós precisamos aumentar muito mais, tem em torno de 5 mil condomínios em Fortaleza. Então todos os 5 mil condomínios tinham que estar fazendo isso, porque além de estar beneficiando a cidade, além de estar beneficiando a si próprio, no seu prédio que está mais bem apresentável, está contribuindo para dar oportunidade de trabalho, de renda para nossos companheiros e companheiras catadores, recicladores aqui de Fortaleza. Vou chamar agora o nosso segundo momento do voto 13800. Vocês estão vendo que hoje é o último programa, por isso a gente está abusando um pouco aí do tempo, né? Então nós vamos chamar agora o nosso voto 13813 com o depoimento da doutora Quilma, uma das mais queridas, uma das mais capacitadas, uma das estudiosas e uma das operadoras aí na área da medicina, sobretudo do Programa de Saúde da Família em Fortaleza, que está agora aqui, já declarou e vai agora dizer por que vota Deodato 13813.
Oi, eu sou Kilma, eu sou médica de família e comunidade. Atualmente eu trabalho como médica na Estratégia Saúde da Família de Fortaleza, né? E por que é que a gente está apoiando a candidatura do Deodato? Porque a gente precisa de uma pessoa, né, que acredite nas necessidades da população de Fortaleza, que acredite, né, que conheça quais são as necessidades de saúde que o povo de Fortaleza precisa. E o Deodato tem essa experiência como gestor, já foi gestor, né, da prefeitura, né, teve a compreensão de como é que as pessoas adoecem, né, e tem uma outra visão bem mais importante, que é de compreender os valores, né, os valores da família, os valores que as pessoas estão precisando resgatar. Então, na Câmara, a gente precisa de pessoas que possam realmente defender, possam compreender, né, do que é que o povo de Fortaleza precisa, né? E outro ponto é que eu também trabalho com ensino, né, com profissionais, para formar profissionais que vão trabalhar no SUS, que a população de Fortaleza hoje ela é quase toda dependente do SUS. E a gente acredita que ele também possa estar contribuindo, né, com a formação desses profissionais. Então, a gente está pensando que Deodato vai contribuir com a saúde, né, junto à Câmara, né? Então, a gente pede para que todos apostem nesse voto, que é o 13813. Bom, retornamos aqui com um pequeno problema técnico, mas é isso mesmo. O programa é feito ao vivo, então é natural que tenha esses percalços, e por isso nós tivemos aí até a repetição, mas foi bom, porque no nosso meio ambiente hoje foi bem reforçado, né? Porque repetiu o depoimento, e o que nós ouvimos agora aí foi exatamente o depoimento da doutora Kilma, né, que é médica, que é do Programa de Saúde da Família e que faz um extraordinário trabalho nessa cidade, declarando aí o seu voto e o seu apoio, Deodato 13813. Então nós voltamos aqui para a nossa parte final do programa. Aliás, esse problemazinho técnico também tem muito a ver com o último programa, né? Está todo mundo aqui emocionado, já todo mundo dizendo que está com saudade, né? A Patrícia, né, nossa querida coordenadora aqui do programa, o nosso querido técnico aqui é o Vitor, a Rose, né? Que aliás eu queria já dizer que foram maravilhosos nesses nossos programas. Né, antes de eu finalizar, eu vou deixar para fazer esses agradecimentos no final, né? Hoje eu queria, então, portanto, vamos agora, no final do nosso programa, agradecer e ouvir as palavras finais aqui dessas duas criaturas maravilhosas, que foram muito importantes, né, no meu aprendizado nessa questão da reciclagem, da coleta do lixo. Né? A Adriana é assistente social e fez um trabalho fantástico conosco, né, e uma grande mobilizadora, voltou voltou de Salvador, está fazendo aí um trabalho nessa questão lá do Mercado de São Sebastião, que pode ser um grande piloto, porque no Mercado de São Sebastião é a alma da cidade, todo mundo da cidade vai para lá, de todas as classes, e pode dali irradiar um grande movimento nessa cidade de sensibilização e de conscientização das pessoas para fazer a coleta seletiva. E isso que disse a Ritásia, e evitar o que observou aqui o nosso internauta, o Pedro Edson, lá do centro, da questão do catador sujar, né, por conta da hora de fazer a separação desse material. Então eu queria agradecer imensamente a alegria e a honra de ter as duas aqui no nosso programa, né, e dizer que a elas duas que nós vamos continuar essa luta como vereador dessa cidade, para cada vez mais a gente avançar na questão da reciclagem no nosso município. Não apenas por uma questão de cumprimento da lei, mas por uma questão de consciência coletiva da cidade para fazer isso.